Em nome de Jesus. Amém. Querido, chegou a hora de nos alimentarmos do pão da proposição, o pão da presença, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 11. Vou esperar você encontrar. Amém. Vamos ler para ganharmos tempo. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Eli ouviu a voz do grito e disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, estava com os olhos tão escuros que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Eu gostaria de estudar com os irmãos essa noite o seguinte tema: foi-se a glória. Repita, por favor, olhando para a tela, o tema está ali, 3 vezes em voz alta. Repita: foi-se a glória. Que a glória de Deus jamais se afaste da nossa vida, pois se perdemos a glória, perdemos a vida de Deus, perdemos a alegria, perdemos tudo na nossa vida. A mulher estava gestante, a sogra de Eli, mulher de Finéias, um dos filhos de Eli. Ela está prestes a dar à luz, está sentindo as contrações para dar à luz, quando alguém chega dizendo: seu marido, seu sogro morreram e a arca de Deus foi tomada. E quando ela está dando à luz e a criança vai nascendo, ela sem ânimo mais para ver a criança, alguém diz: você
teve um menino, não se desespere, não tema, e ela já quase morrendo, simplesmente diz: o nome do menino será Icabó. Icabó quer dizer foi-se a glória. A palavra glória no hebraico é Cabó, o Kavod, que quer dizer esplendor pesado. O Kavod de Deus sempre se manifestava como a luz, como um brilho. A glória de Deus sempre acompanhou Israel. Kavod, a glória. E Kavod quer dizer foi-se a glória. A história de Israel vai sofrer um trauma terrível a partir desse momento. Porque a arca de Deus é tomada e com a arca a glória se afasta de Israel. E nós vamos ver uma história dramática nessa passagem que nós lemos. Até o dia em que a glória volta para Israel. Porque a glória, depois que se afasta, nesse dia fatídico em que a mulher de Finéias morre e o menino nasce com estigma, com a marca que ele vai carregar para o resto da vida, um nome de que a glória de Deus se foi de Israel. A glória se afasta. E só praticamente 200 anos depois é que a glória vai retornar. Vamos contextualizar essa história. E entender algumas realidades, algumas coisas que acontecem quando a glória se vai. Vamos ver algumas coisas quando a glória se vai. A primeira coisa, quando a glória se vai, ponto 1, é que nós perdemos a batalha. Primeira coisa que acontece, ponto 1, quando a glória se vai, nós perdemos a batalha. Veja, verso 10. Então pelejaram contra os filisteus, Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Israel estava numa guerra contra os filisteus. Israel até agora praticamente não sabe o que é experimentar uma derrota. Só no tempo dos juízes eles tinham experimentado derrota. Eli está no governo já há décadas. Seus filhos, os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, já são adultos. Na verdade, Finéias está para ser pai. Israel está na batalha e, como sempre, a arca de Deus e os sacerdotes iam para a batalha. Era de praxe que a arca ia na frente e os sacerdotes iam muitas vezes louvando, porque a força de Israel estava na glória de Deus, na presença de Deus. Aquele caixote de madeira, chamado Arca da Aliança, de madeira revestido ouro por fora, ouro por dentro, com aqueles 2 querubins de ouro, um olhando para o outro, representava a aliança e a presença de Deus no meio de Israel. Dentro daquele caixote estavam as tábuas de aliança, um pouco do maná escondido e a vara de Arão que tinha florescido. A Arca da Aliança é um tipo de Cristo, que é a presença de Deus manifestada no meio do seu povo, e era a arca que atraía a glória. Toda vez que a arca vinha, a glória de Deus, a nuvem da glória, a coluna de fogo da glória de Deus estava presente. Mas o texto está dizendo aqui, que nessa guerra, em que Israel estava travando contra os filisteus, e eles estavam confiando na arca, mas a arca era um símbolo que não estava tendo valia para ele naquele momento, porque o pecado tinha entrado no arraial. Ofni e Finéias eram prostitutos, se prostituíam dentro do tabernáculo, na frente do tabernáculo, roubavam a oferta do povo de Deus, e Eli estava omisso a essa situação. E o que é que acontece? Nessa guerra, eles perderam a batalha, porque a presença de Deus não estava mais lá, porque a presença de Deus não pode se manifestar onde o pecado está à vontade. A primeira coisa que vai acontecer é que, de repente,
30.000 homens caem no primeiro enfrentamento contra os filisteus. E eles têm uma ideia, vamos trazer a arca. Eu acho que é porque a gente está sem a arca. Ofni e Finéias vem trazer a arca. E aí, na primeira batalha, 40.000 homens caem. E na segunda, 30.000 homens caem. E Israel perde aquela batalha. Quantos querem vencer as batalhas do dia a dia? Nós sabemos que nós vivemos em um mundo de conflitos, de guerra. Todos os dias que você se levanta é uma guerra que você trava. Principalmente nesse mundo frenético, nesse mundo do corre-corre do dia a dia, para ler a Bíblia, para orar, para ter uma vida com Deus, é uma guerra, meu irmão. Para fazer o culto doméstico em casa é uma guerra, uma batalha. O que é que vai garantir que você, nessa batalha que você tem travado, nessa guerra que você está, o que é que vai garantir a sua vitória? Não é a sua habilidade, não é a sua inteligência, não é a sua cultura, não é o seu dinheiro, não é o seu status social. Se você é um homem ou mulher de Deus, um cristão, o que vai garantir a sua vitória é a presença, a glória de Deus. Se a glória se for, a batalha está perdida. Mas eu quero profetizar essa noite que a glória de Deus não vai se apartar de mim, não vai se apartar da sua vida, não vai se apartar da sua casa, não vai se apartar dos seus filhos, não vai se apartar da sua família, não vai se apartar dessa igreja. A glória de Deus é a garantia que as batalhas serão vencidas. Nós estamos no campo de guerra. Ninguém pensa que vida cristã, como eu tenho dito, é parque de diversão, é Disneylândia, é só flores, né? Quando eu era rapaz, tinha uma música que dizia: pregador de rosas, prega os espinhos também. Tu que só pregastes as rosas. Eu não vou lhe iludir, não, vem para cá, olha. Todos os seus problemas vão ser resolvidos, nunca mais vai acontecer nada negativo na sua vida, nunca mais você vai ter problema, você vai viver aqui no céu na terra, é verdade, vai viver no céu na terra. Só que esse céu na terra significa dizer que ainda existem inimigos ferozes que querem desanimar a sua fé, desestimular você, fazer você desistir. E você tem que entender que a sua postura é de um soldado, cabeça erguida, peito para fora, barriga para dentro, ombros erguidos. Um soldado. Você está na guerra, nós estamos na guerra. Mas nós somos vencedores. Por quê, pastor? Por causa da glória de Deus. Então não perca a glória para não perder a batalha. Amém? Não deixe que a glória de Deus se afaste para você não perder a batalha. O texto diz aqui, ó, verso 2: Israel foi ferido diante dos filisteus. Verso 10: Israel foi ferido e fugiu, cada um para a sua tenda. Foi grande o estrago. É um estrago você ir para a guerra assim, confiando na sua força e não na glória de Deus. Se a glória de Deus não estiver, você está indo subestimando o inimigo e ninguém garante que você vai vencer. Agora, se a glória de Deus estiver na tua vida, nenhum inimigo vai poder ficar em pé diante de você. Você pode dizer amém? Primeira coisa, quando a glória se vai, perdemos a batalha. Segunda coisa, quando a glória se vai, ponto 2, os filhos morrem. Veja que coisa terrível. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram para o campo de batalha. A glória de Deus não estava lá, por causa do pecado instaurado. E aqui nós vamos ver 3 filhos morrendo. Verso 11, né? Verso 11. Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Morre Ofni e Finéias. No versículo 20. Ao tempo que ia morrendo, disse às mulheres que estavam com ela: morre aqui a nora, que era uma filha. Uma nora é uma filha, era uma filha de Eli. Então, porque a glória de Deus não estava, Ofni e Finéias foram para a guerra,
filhos de Eli, o sacerdote, e os dois acabaram morrendo. Então essa é a segunda coisa que acontece quando a glória vai embora. Os filhos morrem. Pais, mães, não podemos permitir que a morte espiritual, emocional, moral entre na nossa família. Nossos filhos não podem morrer. É nossa responsabilidade de manter os nossos filhos vivos, espiritualmente falando. Não estou falando de fisicamente, porque fisicamente teus filhos vão morrer. Vão morrer não, vão viver, Deus me perdoe, Deus nos livre. Vão viver. E você vai ver os filhos dos seus filhos, como diz o Salmo 128, a paz sobre Israel. Mas quantos filhos vivos e mortos, espiritualmente, não há vida de Deus. Você não pode perder os seus filhos e você não pode permitir que você os perca para o mundo aí fora. Porque se a glória de Deus estiver com você, seus filhos vão para a guerra, para a batalha, eles podem até ser feridos no meio da batalha, mas eles vão permanecer vivos. Posso ouvir um amém? A mulher chegou para Eliseu: meu senhor, meu marido, teu servo é morto. E vem o credor para levar nossos 2 filhos escravizados. Meus 2 filhos escravizados. Iam ser escravizados e estavam prestes a morrer como escravos, porque o marido morreu. Eu tenho uma mensagem nesse texto e eu sempre digo: homem, sacerdote do lar, cabeça da família, não morra, porque se você morrer, os seus filhos vão ser escravizados e consequentemente podem morrer como escravos. Então é hora de você investir na vida. Quanto menor, mais propício o terreno para as sementes da palavra de Deus serem plantadas no seu coração, no coração do seu filho. E ele viver espiritualmente, ao invés de morrer. Eu me lembro quando há um tempo atrás, eu estava conversando com uma menininha, uma garotinha, 8 anos de idade, e ela estava perturbada, e ela, dizendo que não conseguia dormir direito, sentia dor de cabeça. E eu digo: mas o que foi? Se eu vi na televisão um pai beijando a filha, e desde isso eu não foi beijando no rosto, beijando na boca. E eu orei por aquela garotinha, graças a Deus ela voltou ao normal. Mas na hora, a pergunta que me veio na mente foi: onde estava o pai, onde estava a mãe nessa hora? Então nós não podemos perder os nossos filhos, amém? O mundo está aí para tragá-los. E nós somos responsáveis para que a bênção que tocou a nossa vida toque a nossa família. Amém? Ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando for velho não se desviará dele. Não se esquecerá. Coloca um pé fora, pode colocar um pé fora da igreja, outro dentro, mas não se desvia, porque foi plantada a semente ali. Ah, pastor, o senhor quer dizer que quando seus filhos eram adolescentes, o senhor nunca teve problema? Eu tive problema com minha filha. Ensinei ela a palavra. Quando ela era adolescente, ela começou a querer umas amizades aí. Um dia fui buscar ela no circo e pé na igreja, outro no mundo, e eu, minha filha conversando, não tinha jeito. Um dia eu entrei dentro do meu quarto e digo: não, o senhor me deu a filha para mim devolver ela para o senhor. Me ajoelhei e comecei a dizer: a filha é minha, mas é tua. Eu entrego nas tuas mãos. A filha é minha, mas é tua. Entrego nas tuas mãos. Eu estava chorando de joelho, ela entrou no quarto, ela não sabia o que eu estava orando. Deitou-se ali na cama e começou a chorar. Ela tinha uns 14 anos de idade, eu acredito. Eu me pus as mãos sobre ela, comecei a orar, ela começou a chorar. Daquele dia em diante, querido, nunca mais ela flertou com o mundo. Por quê? Porque a glória de Deus traz até ressurreição para filho que morreu espiritualmente. Eu tive que disciplinar meu filho. Ensinei a palavra, mas tive que disciplinar. E aí, um pé no mundo, conversa, não tem jeito, luzes as armas,
O mano já sabe um dia, ele ia sair e disse, eu vou, vai para onde, meu filho? Não, eu vou. Ali disse, meu filho, não vai não, eu vou assim. Quando ele dobrou a esquina, eu disse, Senhor, a tua palavra diz tudo que ligado na terra será ligado no céu, tudo que ligado na terra será ligado no céu. Em nome de Jesus, eu proíbo no mundo espiritual ele de ir, ele não vai. 5 minutos depois ele voltou. E aí, meu filho, foi, não, me deu vontade de ir, não. Depois, outro dia eu liguei para ele, eu disse a ele isso aí. Ele disse, pai, foi mesmo? Eu disse, foi. Não foi. Tive que disciplinar, envolvido aí com meninas aí do mundo, um pé na igreja, outro no mundo. Conversava, não tem jeito, sabe o que eu comecei a fazer? Quando ele estava na rua, eu ia no colchão, ungia o travesseiro, dizia, Senhor, eu declaro que meu filho é teu, é crente, é salvo, é um homem de Deus. Exatamente. Ele estava dormindo, eu ia na porta do quarto. Sim, ele dormindo. Pus as mãos, Senhor, entra no sonho do meu filho, o filho é teu. Entrava em guerra espiritual. Quando foi uma manhã, ela acordou e disse, pai, eu tive um sonho que estava um clarão aqui dentro de casa, eu no escuro, e eu olhando o Senhor, eu disse, fiquei calado, não disse nada. Orando. Disciplinei. O que acontece? Ele chegou para mim e para a mãe dele, ele tinha terminado até o namoro com Vitória na época, disse, mamãe, papai, eu quero ir para a Bahia. Meu filho, quero ir. Foi para a Bahia, pouco tempo arranjou um emprego, começou a trabalhar como auxiliar de mecânico de cardan, que é uma peça de caminhão. E um dia, muito puxado lá, ele ligou para mim. Eu digo, meu filho, o dono da empresa está testando você, mas eu vou apoiar você em que você está achando que está pesado demais, fique só estudando. Ele continuou, sabe o que foi que aconteceu? O dono da empresa promoveu, colocou ele para trabalhar com a dona da empresa. Na área em que ele está se formando, que é a contabilidade. Resultado, envolvidíssimo na igreja, um dos braços direitos do pastor Del lá. Em setembro, eu estou indo para o casamento dele, porque a glória de Deus sempre tocou a minha casa. A glória de Deus, eu não admito que a glória de Deus saia da minha vida, não admito porque eu não deixo, eu tenho que agarrar a glória. Por isso eu não aceito que meus filhos morram, porque o filho só morre quando a glória se vai. Enquanto a glória estiver, os filhos estarão de pé. Pai de joelhos, mãe de joelhos, filho de pé para a glória de Deus. E essa bênção tem que tocar a minha vida, a sua vida, a nossa geração, né? Inclusive você, vovô, né? Mondala está grávida, recebi essa notícia abençoada. Amém, queridos? O que é que acontece quando a glória se vai e perdemos a batalha? Os filhos morrem. Ponto 3. A arca é tomada. Veja, verso 11. Foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Automaticamente, a arca é tomada, porque a glória se foi. Os filhos morrem. A arca era o símbolo da presença de Deus. Aquele caixote, como eu disse a vocês, de madeira, que os sacerdotes levavam com varais de madeira, tinha uma argola nos ombros. E toda vez que o sacerdote pegava uma arca que se levantava, o sacerdote dizia... Oravam dizendo assim, levanta-te, Senhor, do teu trono, tu e a arca da tua presença. Quando ele levantava a arca, a Bíblia diz que a glória de Deus aparecia. E eles iam, e a nuvem de Deus ia. Quando eles paravam, que baixava a arca, dizia, volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. E a glória permanecia ali. Então a arca é um tipo de Cristo. Não permite que Cristo seja tomado da sua vida. E quando é que Cristo é tomado da minha vida? Quando o pecado entra. E ele não pode conviver e compactuar com o pecado. E para a gente adiantar, porque meu tempo já está indo embora. Em 4º lugar, quando a glória se vai, a morte se instaura. Onde é que está isso, pastor? Veja só. No versículo, estamos no capítulo 4 aqui, 1 Samuel. No versículo 3...
morrem 40.000 homens, porque a glória foi embora. No versículo 10, morrem mais 30.000 homens, são 70.000 mortos, consequência da glória que se foi. No versículo 11, morrem os 2 sacerdotes depravados, Ofni e Finéias. No versículo 18, morre ali, irmãos. E aí, eu queria parar para pensar uma coisa aqui com você. Eli morreu fisicamente, mas morreu fisicamente porque espiritualmente ele já estava morto. Tem algumas características aqui em Eli. Primeiro, Eli era um sacerdote envelhecido, não somente na idade física, da faixa etária, mas espiritualmente. Verso 15 diz assim, ó: era Eli da idade de 98 anos. Então, quantos sacerdotes envelhecidos, irmãos? Quantas igrejas que estão experimentando morte em todos os níveis que você possa imaginar, porque o sacerdote ficou velho. Ele ficou preso ao passado. A primeira coisa que fez com que a morte se instaurasse na vida do sacerdote aqui é porque ele está envelhecido. Então nós não podemos, nós vamos ficar velhinhos de cabelo branco. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que velhice e juventude não tem nada a ver com faixa etária, é estado de espírito. Existem muitos jovens velhos e muitos velhos jovens. Miriam, meus irmãos, tinha 80 anos. Quando ela ouviu a notícia, olha, o mar vermelho se abriu e o povo passou, ela com 80 anos pegou o tamborim e foi batendo o tamborim, dançando, e a Bíblia diz que as moças todas acompanharam ela. Então não fique velho, não envelheça na sua vida devocional, não envelheça na sua vida de frequência aos cultos, não envelheça. Você tem que sempre viver o primeiro amor de Deus na sua vida, você tem que viver em novidade de vida. Não seja um crente velho, seja sempre um crente novo, convertido, buscando a novidade de Deus. Quantos crentes jovens aqui aplaudam a Jesus? Olha ali, ó, a jovem irmã Glorinha ali, olha, aplaudindo a Jesus. No culto ela já está aqui desde o primeiro culto. Pastor, eu posso ficar para o culto segundo? Fique aí. Jovem, cheia de força, de vitalidade. Amém? Começamos a morrer quando nos tornamos espiritualmente velhos. A morte é instaurada. Morre 70.000 homens, morre os filhos de Eli, morre Eli. Eli morreu também porque ele tinha perdido a visão. A Bíblia diz que os seus olhos já eram escuros. Quanta gente já perdeu a visão? Já não sonha mais o sonho de Deus, né? Quando entrou na igreja tinha sonhos, tinha projetos, tinha ambições espirituais. Agora já não vê mais. Outro fator que contribuiu para a morte de Eli é que ele era pesado demais, obesidade espiritual. Tem muita gente que é magrinho, um palito fisicamente, mas é cheio de si, cheio de carne, de pecado, de carnalidade. Sacerdotes, quantos sacerdotes carnais, irmãos? Gordos, só se alimentam, são verdadeiros papas dízimo e papa oferta. Ele não alimenta um rebanho, ele não tem água pura para o rebanho, não tem parte para o rebanho, eles não apacentam, eles apalcentam. Estão gordos da gordura do rebanho, da lã do rebanho, e não alimentam. Eli era um sacerdote espiritualmente carnal, cheio de carne. E aí quando chega a notícia que o camarada chega, uma tragédia aconteceu, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Perdemos a batalha, Ofni e Finéias morreu. E a arca de Deus foi tomada. Quando disse a arca de Deus foi tomada, ele virou, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Então a morte se instaura. Mas eu vou falar agora em 10 minutos 6 coisas que eu comecei a pregar muito tarde também já.
que acontece agora, segundo tópico. A gente viu que a glória, quando a glória se vai, nós perdemos a batalha, os filhos morrem, a arca é tomada, a morte é instaurada. Mas eu quero dizer para vocês, a história não termina assim. A história de Eli terminou assim. De Ofni e Finéias terminou assim. Mas Deus levantou outro sacerdote, chamado Samuel, que ungiu um homem chamado Davi, que foi um adorador, e que ungiu, que gerou, né? Que ungiu um homem chamado Davi, que gerou um filho. Davi gerou um filho chamado Salomão. E no tempo de Salomão, a glória de Deus retornou. Então vamos ver agora o retorno da glória. Se nos dias de Eli a glória foi embora de Israel, é nos dias de Salomão, praticamente 200 anos depois desse episódio. Então Israel fica sem a presença da Shekinah por 150, 200 anos. Mas Davi é um adorador, e vocês conhecem a história. Davi quis trazer a arca, mas mesmo sendo adorador, foi usar modelo do filisteu e não deu certo. Alguém foi tentar pegar a arca, que foi tombando no carro de boi e foi fulminado e morreu. E aí a arca fica na casa de Obed-edom por anos, e depois é transportada para a tenda de Davi. Mas agora, 150, 200 anos depois que a arca foi tomada pelos filisteus e que a glória foi embora de Israel, a glória vai retornar. Salomão está inaugurando o templo. E quando ele está inaugurando o templo, a Bíblia diz que lá vem os sacerdotes com a arca. E quando os sacerdotes entram no templo e colocam a arca no Santo dos Santos, e 120 sacerdotes tocam o chofar, a Bíblia diz que a nuvem da glória voltou. É como se Deus estivesse olhando assim, dizendo, a arca foi levada, por causa de Eli e os seus filhos, a minha glória se retirou de Israel, está aqui. Mas quando ele viu a arca entrando, os sacerdotes tocando o chofar, Deus disse, glória, volta para Israel. E a Bíblia diz que quando eles entronizaram a arca no Santo dos Santos, a glória de Deus, como uma nuvem poderosa de fogo, entrou no templo. E a Bíblia diz que era sacerdote caindo para a direita, caindo para a esquerda, caindo para frente, caindo para trás, porque a glória de Deus restaura a adoração, o louvor, o sobrenatural, os milagres. E quando a glória de Deus entra, ninguém fica em pé, porque o homem não pode ficar de pé diante da glória de Deus. O orgulho cai, a prepotência cai, a vaidade cai, e a glória de Deus aparece. E aí, queridos, a glória volta nos dias de Salomão. Mas aquilo ali era simplesmente um lampejo da verdadeira glória que ia voltar para Israel, porque depois o povo peca, depois de Salomão, o cativeiro babilônico vem, 70 anos de cativeiro. O povo volta do cativeiro, se estabelece na terra. Deus levanta Neemias, sacerdote Esdras. Depois vem os profetas, do período chamado pós-exílio, que um profeta chamado Ageu profetizou que a glória, porque o templo foi destruído de Salomão e Zorobabel reconstrói o templo. E o profeta disse que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas nos dias dos profetas não existiu glória. Somente Samuel, somente Ezequiel profetizou, dizendo que no futuro a glória ia voltar. E ele viu o futuro. Ele viu quando a glória se afastou de Israel por causa do pecado, mas ele viu a glória voltando, entrando no templo. Ezequiel estava profetizando. Mas a glória verdadeira, que era simbolizada naquela nuvem de fogo, aquela coluna de fogo, nos dias de Salomão, aquela que foi embora nos dias de Eli, a glória de Deus vai se manifestar na terra através da pessoa de Cristo Jesus. Por isso, ponto 1, a glória de Deus em Cristo, ela encarna. A glória de Deus em Cristo se torna homem de carne e de osso. Por isso que João 1,14, João disse, o verbo Cristo se fez carne,
montou a sua tenda, tabernaculou, habitou entre nós, e João diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é a manifestação, a personificação, a realidade da glória de Deus? É Cristo. Cristo é a glória de Deus em nosso meio. Você pode dizer amém? Essa glória encarnou, mas essa glória, em segundo lugar, se manifestou. Ponto 2. A glória se manifestou. Um dia, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, disse, vocês três, eu quero um particular com vocês, vamos subir comigo aquele monte. E eles subiram, mas o que é? Não se preocupe. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a orar. E quando Jesus começou a orar, a Bíblia diz que as vestes deles começou a ficar resplandecente, o rosto dele começou a brilhar como o sol. E a Bíblia diz que os apóstolos viram a glória de Deus, aqueles Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus de uma forma tão grande que caíram de joelhos, não sabiam nem o que estavam dizendo, e disseram, Senhor, faz 3 tendas, uma para mim, uma para Moisés, porque apareceu Moisés e Elias ali, uma para Moisés, uma para ti, e outra para Elias. E eles ficaram sem saber, porque ali era a glória manifestada, porque a glória de Deus está no rosto de Jesus. Então em Cristo a glória encarnou, em Cristo a glória se manifestou. Mas em terceiro lugar, essa glória que se manifestou, ela é transfigurante. É por isso que 2 Coríntios 13:18, o apóstolo diz, todos nós agora, não como Moisés que colocava um véu no rosto, mas todos nós agora sem véu, com liberdade, olhamos para Cristo e no rosto de Cristo nós estamos vendo a glória de Deus, e essa glória toca o nosso rosto. E a Bíblia e Paulo diz, e essa glória, né, ela vai nos transfigurando. Ele vai dizer, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, o reflexo da glória, começamos a ser transformados de glória em glória, como pela mesma imagem do Senhor. O propósito da glória de Deus, quando você toca a glória de Deus, é você ser transfigurado na imagem de Cristo. Ou seja, quanto mais você experimenta a glória e o poder de Deus, mais você vai se tornando parecido com Cristo. Mais as coisas de Adão vão saindo, e a presença de Cristo, e o caráter de Cristo, e a vida de Cristo começa a ser vista em você. É por isso que o antigo hino da harpa dizia que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém? Ser cristão é ser a reprodução de Cristo no caráter e na missão. Cristão quer dizer pequeno Cristo, aquele que parece com Cristo. Então, qual é o propósito da glória? Transfigurar, transformar você em alguém que se parece mais com Jesus. Existia um homem de Deus que ele era conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, porque ele evangelizava muito no frio e muitas vezes ele andava descalço na neve, seus pés chegavam a sangrar. E um dia, ele era um indiano, eu não lembro bem o nome dele, é complicado de dizer, Sadum Sadassim, mais ou menos assim. E um dia ele estava conversando com algumas crianças, e depois de conversar com aquelas crianças, ele saiu e as crianças chegaram para os pais e disseram, papai, onde é que está o homem que parece com Jesus? Que homem que parece com Jesus? Aquele que estava aqui conosco. Queridos, quando a glória de Deus nos toca, ela vai nos transfigurando na própria imagem de Jesus. Por isso Paulo disse isso. Todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem pelo Senhor. Existia um homem de Deus chamado Mateus Henry. E a história diz que quando ele morreu, algumas pessoas foram na sua casa e encontraram uma carta. E na carta estava escrito assim, alguém que tinha escrito para ele, não foi nenhuma das suas palavras que me convenceu a ser cristão, mas foi ver a beleza de Cristo no seu rosto. A glória é transfigurante, mas a glória, em quarto lugar, ela é permanente. O Paulo que disse que a glória nos transfigura, foi o Paulo que disse que a glória de Moisés, essa glória que aparecia como uma nuvem na época de Moisés, que brilhou no rosto de Moisés, e a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, que saiu de Israel nos dias de Eli, onde a morte entrou, e que voltou no dia de Salomão,
Essa glória era passageira. Quando o Novo Testamento se fechou, o último profeta morreu, essa glória desapareceu e não voltou mais. Mas em Cristo, a Bíblia diz que essa glória é permanente. Na época do Antigo Testamento, a glória estava quando a arca era levantada. Mas agora deixa eu dizer uma coisa para você. A arca está morando dentro de você. A arca é Cristo dentro de você. E Cristo dentro de você faz com que a glória de Deus seja permanente na sua vida. A glória de Deus na sua vida é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é no sábado, é no domingo, é em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, setembro, outubro e novembro. É 24 horas por dia, 12 meses do ano, 7 dias por semana na sua vida. A glória está aí, permanente em você. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Vamos ficar de pé. Em sexto e último lugar. Em quinto lugar, então, volta um pouquinho aí, vou só citar. Essa glória que é permanente, ela é uma glória que é crescente também. Ela vai aumentar a cada dia, se você aprender a buscar a Deus com todo o seu ser. Porque o Paulo, que disse que ela permanece, que ela nos transfigura, foi o Paulo que disse que todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém? Essa glória de Deus faz que cada dia você durma menos parecido com Adão e acorde mais parecido com Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus agora com louvor, e aí vou estar liberando os irmãos. Graças a Deus, né? Porque todo mundo aqui está em célula, que bênção, que coisa abençoada. Vamos nos organizar para não deixar ninguém fora das células. Nesse período de pandemia, né? Quando a gente não pode se reunir todo mundo presencialmente, numa célula você está ali sendo alimentado, sendo cuidado, sendo pastoreado. Pode cantar. E você vai orando e pedindo a Deus que essa glória do Senhor toque a sua vida, né? Essa glória que não pode ir embora, porque senão a morte vai reinar. Mas essa glória que veio em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, ela vem a ser permanente, transfigurante, crescente. Sabe por quê? Um dia essa glória será plena no futuro, quando nós partirmos para a eternidade, para a presença de Deus. Vamos cantar. E a plenitude está onde você está. Voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações. Tua paixão inflama nossas vidas. Tua presença quebra tudo que não é real. Santo, 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 Santo.
Levanta as mãos. Levante as mãos, feche os olhos. Glória a Deus. E glória a Deus com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus com tua presença. Com tua presença. Aleluia! Aplauda Jesus, forte esse aplauso. Aplauda mais forte. Diga Senhor. Diga Senhor. Senhor, eu não posso viver sem a tua glória. Amém. Mais um aplauso, Jesus. Aleluia. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto. Te dê shalom, bênção, paz e prosperidade. Em nome de Jesus.